que ela existe e ela muitas vezes faz diferença no futebol. E o jogador, quando goza do prestígio que o David goza em relação ao Rogério, ele se beneficia disso, claro. E o inverso também acontece, né? Quando o jogador está no momento ruim, joga para baixo. No Inter, ele teve alguma complicação pela necessidade. Ele foi o 9, ele era o Caleri do Inter. Antes do alemão virar titular no time do Mano Menezes, o David era o 9 do Inter. E ele não é o 9, né? Eu já não acho um primor do ponto de vista técnico. Jogando de centroavante, você tira a velocidade dele, né? E para ele fica ainda mais difícil, até que ele foi perdendo espaço. O Inter chegou a contratar o Wesley, que pertence ao Aston Villa, estava no futebol belga, se não me engano, o grandalhão que também não conseguiu jogar, voltou de lesão, até que o Inter achou o alemão e todo mundo perdeu espaço. Mas o Rogério gosta muito, o Rogério contou com o David no Fortaleza, e ele é um jogador de mobilidade, um jogador de força e de velocidade, de mobilidade, que pisa bastante a área, mas é um jogador que fica lá dentro guardando posição. A minha impressão é que nas mãos do Rogério ele tende a render mais do que render no Inter e tende a ser um jogador frequentemente escalado pelo time do São Paulo. Assim, olhando pela faixa de campo que ele vai atuar, ele vai mais ou menos ocupar o espaço que o Patrick deixou. O Patrick vinha mais de trás do que o David, mas chegava também à frente. Mas é aquele lado esquerdo que o Patrick ocupou bem, na minha visão, foi embora, e o David é um jogador que o Rogério gosta mais e de maneira mais agressiva vai ocupar esse espaço. Vamos dar um pulo no palco do jogo, vamos para Araraquara, acionar o nosso repórter que está por lá, o Eduardo Afonso, para trazer as informações, as impressões, esse novo São Paulo, novidades, caras novas que estrearam. Edu, vai que é sua. Boa noite para você, Edu Afonso. Tudo bem, Felipe? Muito boa noite para você, para o Kifuri, para o Zupac, fã de esportes. Estamos aqui na Fonte Luminosa, muita chuva na cidade, na região. O gramado sofreu muito com o primeiro gol do David. Eu ouvi vocês falando com o David, sobre o David. Ele realmente fez pouquíssimos treinos, fez apenas um treino completo na quarta-feira. Ele, segunda-feira, já não treinou no Inter, veio para São Paulo, finalizou exames. Na terça-feira, poucas atividades. Na quarta, sim, fez o treino à tarde, antes da vinda do São Paulo para cá. E logo de cara, já estreou. Aliás, com as estreias do Alan Franco, do David e também do Mendes, do Seba Mendes, os 7 jogadores contratados já estrearam nas 2 primeiras rodadas. Faltam os 2 que retornaram de empréstimo. O Lisiero, mais uma vez, hoje ficou no banco, não entrou. O Orejuela foi cortado, porque o São Paulo agora, além da montagem do time, o Rogério tem uma preocupação em definir 5 dos 8 estrangeiros para cada partida. Hoje ficaram de fora o Arboleda. Vamos lembrar que o Arboleda teve uma lesão muito grave, mesmo tendo ido à Copa, não jogou, então ele estreou contra o Ituano, hoje descansou para a estreia do Alan Franco. O Orejuela hoje foi cortado do banco, e pelo segundo jogo seguido, o Gabriel Neves ficou fora do banco, ele que renovou o contrato com o São Paulo por 3 temporadas, era um desejo da torcida, da comissão técnica, da diretoria, mas os 2 primeiros jogos ele não foi relacionado. Talvez tenha chance contra o Palmeiras, porque um dos volantes, o Pablo Maia, foi expulso no segundo tempo, já vai cumprir automática no clássico de domingo. Aliás, a sequência do São Paulo, se vocês me permitem incluir a Portuguesa, mais pela história do que pela realidade, 3 clássicos seguidos. O Palmeiras domingo fora, a Portuguesa quinta que vem no estádio do Morumbi e o Corinthians no outro final de semana também no Morumbi. É essa a sequência do São Paulo, depois de empatar com o Ituano e manter o tabu aqui agora de 8 partidas com 5 vitórias e 3 empates há 27 anos, desde 8 de junho de 95, com Tele de técnico e com Rogério Ceni no gol, o São Paulo não é derrotado pela Ferroviária e o tabu foi mantido com uma virada no finalzinho com o gol do Galo. Vou seguir por aqui, certeza que teremos uma sala anexa aqui a coletiva do Rogério e tenho quase certeza também pelo resultado que teremos uma pequena zona mista aqui e eu chamo a qualquer momento, Felipe. E o espaço, claro, estará 100% aberto para que você volte aqui no Sport Center com mais detalhes dessa vitória do São Paulo. O professor Ceni vai falar no Sport Center. E acho que não vai demorar. Ele costuma demorar, mas em Araraquara acho que ele vai querer nada. Araraquara é o máximo. Estou só falando que ele vai querer dormir em casa. Se fosse no Morumbi, eu teria dúvidas. Na Fonte Luminosa, ele vai voltar para casa. Que chegue a ele a nossa mensagem o quanto antes ele se apresentar ao Sport Center, antes sairá o ônibus. E eu gostei da informação do Edu, né?
Mas por causa do resultado, teremos, acredito que teremos, ou seja, quando ganha todo mundo quer falar. Quando perde, por um acaso, não foi possível. Não vai dar tempo que voltar para São Paulo. Vamos colocar na tela uns números que mostram, de fato, o que disseram o Zupac e André, embora com algumas dificuldades no primeiro tempo, um São Paulo que buscou, que tentou, e que por uma parte do função de campeonatos estaduais, de adversários, mas a gente sabe que o São Paulo virou o taxímetro para 2023 com a chapa um pouco quente do que foi o fim do ano, teve momentos que o Ituano não conseguiu vencer, a gente viu os números, uma performance quanto é importante para o momento do São Paulo, duradouro, é verdade, anos aí de dificuldade, evitar sequências ruins. E 2 empates contra Ituano e Ferroviária seriam 2 resultados ruins, até pelo que disse o Edu, de clássicos que se aproximam. O empate hoje, se acontecesse com o São Paulo com 1 a menos durante boa parte do segundo tempo, não seria um resultado muito criticado, assim, um resultado muito criticado. Se o São Paulo tivesse feito a parte dele na estreia e ganhado do Ituano em casa, não foi o que aconteceu. A gente conversou sobre isso no Linha de Passe no domingo, o time saiu muito criticado do gramado do Morumbi na estreia no Campeonato Paulista, e você não pode tirar, não a razão, porque é difícil falar sobre isso agora, mas o direito do torcedor, porque foram vaias, não houve violência contra ninguém estava esperando o ônibus do lado de fora para jogar nada, etc e tal, tomara que isso nunca aconteça, mas já aconteceu, então é importante falar. O torcedor, e o que a gente sempre diz, olha, quando são organizadas comissões de VIPs para conversar com os jogadores no CT. Aconteceu no Corinthians outro dia, né? Setores das organizadas foram lá fiscalizar o trabalho futebolístico. Não foi um trabalho de escola de samba, nada disso. Trabalho futebolístico. Os organizados foram lá fazer uma fiscalização. Tipo, depois, daqui a algum tempo, se as coisas não andarem bem, eles vão anotar só. O compromisso conosco não foi assumido, mas essa é outra história em outro clube. Mas nesse clube também acontece. A gente sempre diz, o direito do torcedor é ir ao estádio e vaiar se ele não gostar de alguma coisa. Foi o que aconteceu. E qual a razão disso? Você disse, o taxímetro virou com a chapa virou bandeira quente. Porque, na verdade, o desempenho do São Paulo contra o Ituano foi mais ou menos o que aconteceu em boa parte do ano de 2022, no qual o São Paulo disputou 2 finais, é verdade, não ganhou nenhum título. Chegou perto de um título que seria transformador, que é o da Sul-Americana, não o do estadual, e não conseguiu. Por quê? Porque na final jogou muito mal e perdeu para um Del Valle que teve total merecimento na vitória em Córdoba. E o ano virou, houve uma pequena reformulação, os jogadores saíram, outros chegaram. Só que aí, estreia do Campeonato Paulista é um 0 a 0 com pouco. E o torcedor se sente incomodado com a repetição dos defeitos e dos problemas. Então, quando você consegue, na segunda partida do campeonato, uma vitória com um homem a menos, conquistada no final, o Rogério até falou sobre isso, né? Se sai um gol no final, no Morumbi, na estreia, se sai um gol no final, o torcedor não vaia. Não vaia, mas não muda muito em relação ao desempenho. Né? Hoje saiu um gol no final, com um jogador a menos, uma rodada depois, que o São Paulo mereceu. Com 10 contra 11, conseguiu povoar o ataque. É difícil fazer isso. Teve gente no campo ofensivo com menos jogadores. E eu acho que isso precisa ser valorizado, o resultado e a atuação, principalmente a atuação. A atuação dá confiança, o resultado dá tranquilidade para o São Paulo prosseguir. Queria te ouvir também, Zupac. Não, é bastante importante, muito pelo olhar de fora para dentro. Eu acho que internamente não ia trazer nenhum tipo de abalo de confiança, porque são só 2 jogos. Mas de fora para dentro, sim, né? Porque existem vários cenários, né, vários olhares de contexto que impactam nisso. A maneira que o São Paulo terminou o ano foi uma maneira muito negativa e já jogou um olhar de desconfiança para esse ano que começou. A movimentação do São Paulo no mercado, no primeiro momento, gerou mais insegurança do que propriamente otimismo. Que, embora aparentemente o São Paulo
tenha menos qualidade esse ano do que tinha no passado, esse ano é um time mais com a cara do Rogério pela maneira que ele escolheu as peças. Nesses 2 primeiros jogos, dentro de uma atuação ruim contra o Ituano e uma atuação aceitável hoje, com alguns bons momentos, uma atuação de razoável para boa no jogo de hoje em Araraquara, mas nos 2 jogos o time se comportou de uma maneira muito mais com a cara do Rogério mesmo do que era no ano passado, conseguindo explorar mais velocidade. Por isso que o Rato apareceu, por isso que o Wellington apareceu, por isso que hoje o Igor Vinícius foi muito importante. E para mim tá claro que quando todo mundo tiver 100% para jogar, tem que jogar ele, não o Rafinha, porque ele tem a cara mais desse time do que o Rafinha. Então existem pontos na vitória de hoje que fortalecem a narrativa do Rogério e desse trabalho. Então é isso, né, galera? Uma vitória hoje suada aí, com a menos aí, né? Acho que foi muito infantil o Pablo Mar naquela expulsão, mas vencemos. O que importa é que vencemos, 4 pontos, né? Vai ter uma sequência difícil agora com o Palmeiras, depois pegar o Português no Morumbi, né? Acho que é um jogo mais viável para o São Paulo vencer. E pega o Corinthians também no Morumbi. Então, domingo a gente espera que faça um bom clássico contra o Palmeiras, que quem sabe a gente traga a vitória lá, né? E esse jogo vai dizer muito pra gente do que vai ser o São Paulo na temporada, como o Rogério Ceni vai querer formar o time ali, né? O Jackson Mendes estreou muito bem, David fez o gol, então não tem como dizer que um atacante que estrear bem fazendo um gol joga mal. Então jogou bem Caleri, muito bem, né? Então é isso, galera. 3 pontos importantes, líder da sua chave, né? Tem mais folga, tranquilidade, né? Para jogar o resto do campeonato, né? Sem essa pressão toda. Então foi uma boa vitória. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês sobre o jogo de hoje. Quem você achou que jogou bem, quem jogou mal, né? Quem falta melhorar um pouco. O Rogério Ceni foi bem hoje? Comenta aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, rapaziada. Vamos, São Paulo!